Olha só quem voltou para conversar um pouquinho mais com vocês. E antes de começar o tema, gostaria que vocês, curtissem esse vídeo, se inscreva-se no canal e também compartilhar esse vídeo. Bom, é o seguinte, gente, existe um tema que até então é um tema que não tem assim um acordo, né? Quando eu digo acordo é que as pessoas nunca vão entender o que o outro está falando ou até então como a empresa lida com isso. Que seria jogos exclusivos de plataforma, né? Não importa se o jogo é exclusivo da Steam, da Xbox, ou da PlayStation, ou da Nintendo. Por incrível que pareça, jogos exclusivos, ele chama o consumidor, porque o consumidor vai comprar aquele console para jogar aquele jogo exclusivo. Vou dar aqui, um exemplo muito básico, que seria você comprar o Nintendo Switch 2 ou o 1, Quando você compra o Nintendo Switch, um console da Nintendo, você está comprando aquele console focado em jogos exclusivos, que seriam o jogo do Pokémon, do Mario, do Zelda, e muitas pessoas, desde criança, jogou muito Mario, muito Zelda, muito Pokémon, gosta muito dessas franquias. Então a Nintendo, por incrível que pareça, faz questão de lançar os seus jogos para o seu console e falar o seguinte: você só vai jogar determinados jogos no meu console. A partir daí, a Nintendo também resgata a parte nostálgica e chama a atenção dos seus consumidores e falar o seguinte: aqui você vai jogar um Mario, aqui você vai jogar um Pokémon, aqui você vai jogar um Zelda. Em outras plataformas você não vai ver um jogo como o nosso, porque o nosso jogo é revolucionário. E a gente vê muito bem isso, como as mídias tratam os jogos da Nintendo, E eu sei, eu entendo que eu só estou falando da Nintendo, mas a gente tem que falar de um PlayStation ou até então de um Xbox. Por quê? A Nintendo, por incrível que pareça, na parte de chamar a atenção dos seus consumidores para os seus jogos exclusivos e ao mesmo tempo mostrar que existe a nostalgia nos seus jogos, não importa qual jogo que a Nintendo faça, vai ter uma pitada de nostalgia nos seus jogos. E ao mesmo tempo, a mídia, os consumidores vão amar isso. Mas quando a gente olha para o horizonte, temos aí PlayStation, temos Xbox, e quando eu falo num campeonato de natação, a Nintendo nada de braçada nos seus jogos exclusivos, porque ela faz questão de mostrar: venha pra gente que a gente vai mostrar pra você como os nossos jogos são feitos, Como já falei, como que é os jogos da Nintendo. Quando a gente olha pra PlayStation, a gente pensa em jogos exclusivos, a gente vê um God of War, Ghost of Tsushima, a gente vê os mascotes da PlayStation. Muitas vezes a PlayStation toma decisões que as pessoas, muitas vezes, que a gente pode falar muito bem aqui, quem gosta da Nintendo é um nintendista, quem gosta da Sony é um sonista, quem gosta do Xbox é um caixista, E ao mesmo tempo, olhando para a PlayStation tem os seus mascotes, tem a parte ali dos exclusivos, Horizon Zero Dawn e por aí vai. E assim, gente, a PlayStation faz questão de ter os seus exclusivos, não importa se é first party, que é feito pelos estúdios da PlayStation, ou third party, que é feito fora dos estúdios da PlayStation. Muitas vezes a PlayStation tem acordos com outros estúdios que não é da PlayStation para lançar primeiro ali na PlayStation, no console, que tem um determinado período, que seria mais ou menos um ano, que esse jogo vai ficar disponível ali, que seria um exclusivo PlayStation, para depois ter o seu lançamento em outras plataformas. Então assim, gente, eu entendo que tem gente que gosta da PlayStation, não pode falar mal da PlayStation porque você é sonista do começo ao fim, mas
Mas muitas vezes a PlayStation faz decisões muito difíceis nos seus exclusivos, né? Os seus exclusivos podem ser um melhor que o outro, mas muitas vezes a PlayStation ela escorrega no tomate e não entende o que o público pede, né? Não importa se o jogo é single player ou multiplayer, tá? A PlayStation pode ser a maior empresa na parte de jogos de videogame, mas muitas vezes a PlayStation não faz o correto com seus clientes comparado com a Nintendo, que resgata a nostalgia e como o jogo é feito, né? Quando eu digo como o jogo é feito, é a riqueza dos detalhes, a riqueza da história. Quando a gente olha para Xbox, né, com tudo que está acontecendo com a Xbox, que é uma empresa ali que é dentro da Microsoft. A Microsoft é uma das maiores empresas de computadores, de software ali dos Estados Unidos. A gente entende muito bem isso. A Xbox está ali na Microsoft. A Microsoft tem a Xbox, né? Tem os seus estúdios que fazem jogos maravilhosos, que fazem algo bom, que faz questão de trazer também um pouco da nostalgia, de trazer histórias envolventes e por aí vai. A Xbox tem os seus exclusivos, né, que é Halo, Gears e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, quando a gente coloca Xbox, está ali no mesmo patamar da PlayStation. Quando eu digo patamar, é que eles não entendem o que o público quer nos seus exclusivos. Não importa se o estúdio vai ser só o estúdio de exclusivos ou multiplataformas, tá? Porque ao mesmo tempo, tanto a PlayStation e a Xbox, que tem os seus mascotes, que tem tudo para fazer, né, um jogo maravilhoso, eles estão nem aí para os seus mascotes e para os jogos. E eu sempre tenho que trazer para vocês que isso é o que fere a empresa Xbox e a empresa PlayStation, comparado com a Nintendo, que faz sempre aquilo que tem que fazer para a grande população, de trazer o consumidor para o seu console. E a partir daí, a Xbox, que eu sei muito bem, eu não sou uma pessoa que tem, né, o console Xbox, que não é um caixista, né, eu tenho o console da Sony, porque eu sempre joguei, né, o PlayStation desde criança, e o Nintendo Switch eu comprei recentemente, né, o Nintendo Switch 2, então, ao mesmo tempo, as pessoas, elas falam mal da Xbox e falam bem da Xbox da mesma reportagem, né? Por conta dos seus exclusivos, de como o estúdio Xbox não entende o que está acontecendo, não tende a trazer os seus consumidores o senso de comunidade, né? Então assim, gente, eu entendo que tem gente que vai reclamar da Xbox ou vai elogiar e por aí vai, mas ao mesmo tempo a gente percebe muito bem que os jogos exclusivos da Xbox e da PlayStation e também da Nintendo são jogos maravilhosos que estão trazendo os seus consumidores, trazendo aí a sua comunidade, agarrando a sua comunidade, fazendo de tudo para que a comunidade não desista deles, mas, como já falei para vocês no começo, a Nintendo nada de braçada. Então, muitas vezes em todo o ano a gente vê aí uma Nintendo ganhando, né, desse campeonato, né, que não é um campeonato assim real, é um campeonato de ficção que eu criei agora aqui, né, um campeonato de natação. Então a Nintendo sempre ganha, trazendo o senso de comunidade, o senso de nostalgia. Isso é muito interessante para o consumidor. Então assim, quando a gente olha para uma PlayStation que é da Sony, a Xbox que é da Microsoft, a gente fica com medo do que eles estão fazendo com seus exclusivos, de como que eles estão fazendo os seus jogos, de como que eles tratam os seus mascotes, né? Muitas vezes eles querem lançar algo diferente aqui e acolá, muitas vezes eles não se importam
com o consumidor, e a gente vê isso cada vez mais, passa ano, entra um ano fiscal da PlayStation ou da Xbox, a gente percebe muito bem o que eles estão fazendo, né? Tipo, de não se importar com a sua comunidade. Muitas vezes eles se importam e muitas vezes não. E temos que lembrar que nas grandes empresas existem os executivos, os engravatados, que só querem saber do retorno financeiro, querem saber do dinheiro, querem ser bem tratados porque eles compraram as ações, querem ver se as ações cresceram ou não, querem ver se aquele dinheiro investido vai dar certo ou não. Os engravatados que querem saber da parte financeira porque eles querem ficar mais ricos, né? Então, assim, é muito triste ver como os exclusivos, jogos exclusivos, estão sendo tratados dentro da PlayStation e dentro da Xbox. Não importa se o jogo lançou em outra plataforma, não importa se eles decidiram trazer o jogo multiplataforma. O que importa é como os jogos são tratados dentro da Xbox e dentro da Sony, que seria, né, a PlayStation. Então, assim, gente, é difícil, porque a gente sabe muito bem que existe todo um dinheiro envolvido para trazer um exclusivo, para trazer algo diferente, mas ao mesmo tempo essas duas empresas não entendem o que eles estão fazendo, né? Então, quando eles olham para a Nintendo, existe ali a parte da inveja, porque a Nintendo faz questão de trazer a sua comunidade, de trazer a sua nostalgia para o consumidor. É lógico também que existem os engravatados, mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe na Nintendo? Que eles, além de ter os seus engravatados, eles fazem questão de lançar jogos exclusivos maravilhosos, né? Que traz esse senso de nostalgia e muito mais. Eu entendo que esse tema é muito complexo, e lógico que eu não vou aqui me arrastar, falar, né, de coisas que pode ser que eu entenda ou não entenda, mas é como o mercado é avaliado. Então, assim, a gente vê que a Nintendo é uma empresa diferente comparado com o PlayStation e Xbox, e a PlayStation e Xbox, eles tentam fazer os seus exclusivos, mas ao mesmo tempo também eles fazem decisões que não são tão bem aceitas pela comunidade, pelos seus consumidores, né? Então, assim, como falei para vocês, é um tema muito complexo. Eu não vou ficar me estendendo aqui, né? Mas eu gostaria muito que vocês pudessem pesquisar, né, um pouquinho sobre isso, né, e ver outras opiniões de outras pessoas. E também, né, a partir de agora, né, o tema agora ele já acabou, né, um tema bem difícil de entender e pensar. Agora eu vou jogar o meu videogame, ou ver um filme ou uma série, e você também vai fazer aí as suas coisas, né? Ou jogar um videogame, ver um filme ou uma série. Agora você vai fechar esse vídeo e eu também vou indo embora. E fui, tchau!